Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 17 a seguir, está escrito: Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Que palavra interessante, profunda para nós, sobre Davi. Davi era um rapaz de aspecto gentil, que aproximadamente aos 17 anos, Samuel foi até a Jessé, o pai de Davi, a família de Davi, para ungir um rei ali, que da casa de Jessé sairia o próximo rei de Israel. Então, os irmãos de Davi estavam em casa e Davi estava lá com as ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas. Davi aprendeu muito ali, sozinho, com as ovelhas. E aquele rapaz de aspecto gentil, quando a palavra do Senhor nos diz isso, nos faz entender que Davi ele não tinha um porte atlético, ele não era assim uma pessoa que você olhasse e você falasse: nossa, ele vai vencer um gigante, um leão, um urso e vai ser rei? Não. Mas Davi era improvável. E quando Samuel chega ali para ungir, então os irmãos de Davi estavam ali e o Senhor não disse a quem o Senhor iria ungir. E aí começa os irmãos de Davi passar em frente do profeta, né? E quando chegou primeiro, Samuel ficou todo empolgado, achando que era aquele. E já pegou o óleo da unção, mas o Senhor disse: não, Samuel. Você vê o que está aparente, eu vejo o coração. Que coisa interessante. Deus nos vê como ninguém vê. Não tem ninguém que nos conheça como o Senhor. Você pode dizer que conhece alguém. Eu posso achar que eu me conheço, mas só quem me conhece de verdade é o Senhor dos Exércitos, aquele que me fez, que soprou sobre mim o fôlego de vida. Só quem te conhece é Deus. Então, passou todos e nenhum. Aí Samuel perguntou: acabou os filhos? Não, tem um que está lá como pastor, é o caçula. Então mande chamar. E assim, quando Samuel viu a Davi, aí o Senhor disse: esse aí, esse é um homem segundo o meu coração. Ele vai fazer tudo o que eu lhe ordeno. Que maravilha. Ele era um rapaz, um adolescente de 17 anos, foi ungido rei, uma promessa maravilhosa da parte de Deus, tremenda, porque seria o rei do povo escolhido, da nação escolhida. E tinha muitos inimigos a vencer, mas Davi esperou 13 anos para que a promessa se cumprisse. Ele tinha 17 anos e quando de fato ele se tornou rei de Israel, ele tinha 30 anos.
30 anos, quando ele se tornou rei. Então nós vemos que o Senhor é maravilhoso e o tempo de Deus é perfeito. Davi continuou com a sua vida de pastor mesmo após a unção. Ele não deixou que isso subisse-lhe a cabeça com orgulho ou vaidade. O que ele fez foi continuar com a sua vida temendo a Deus e sabendo da responsabilidade que estava sobre ele, mas confiando no tempo de Deus. Tanto assim que um certo dia, aquele gigante chamado Golias estava ali afrontando o exército de Deus, o próprio Deus, zombando de Deus. E Davi foi visitar os seus irmãos e viu aquilo. Imediatamente ele foi ao rei Saul e se propôs a guerrear. Mas ele não tinha pote. Saul pôs as roupas de guerra de Saul e ele não conseguia nem se mexer, porque ele não estava acostumado. E aí, como ele ia guerrear, mas ele disse a Saul: eu matei um leão e matei um urso para defender as ovelhas. Quem é este que afronta o exército do Senhor? E ele disse a Golias: você vem contra mim? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma funda e 5 pedras, com uma pedra, ele acertou a testa do gigante, que caiu e cortou-lhe a cabeça. Então nós vemos que sempre foi assim os desafios de Davi. Inimigos maiores do que ele, muito mais forte. Um adolescente de 17 anos, 15 a 17 anos, vê um leão, um urso, até um homem adulto fugiria. Ele enfrentou e prevaleceu. Todo o exército de Israel estava tremendo diante de Golias. Ele foi e venceu. O segredo da vida de Davi, nós vemos aqui com os filisteus, um grande e poderoso inimigo de Israel. O exército de Davi não poderia vencer, mas Davi tinha uma arma de guerra poderosa, que era o seu coração, um coração temente a Deus, um coração que se consagrava a Deus. Ele servia ao Senhor por amor, ele queria ser agradável ao Senhor. E o Senhor então tinha essa intimidade com Davi. O Senhor nos ama de tal maneira, mas nós sabemos que temos que dar o nosso passo ao Senhor, porque o Senhor Ele já abriu as portas para nós entrarmos através de Jesus agora. Mas naquele tempo antes de Jesus, a pessoa abria a porta da sua vida. Como hoje nós abrimos a porta do nosso coração e não só sentimos a presença do Senhor, mas nós convivemos com a presença do Senhor. Porque hoje o Senhor habita em nós, o Espírito Santo nos conduz, Jesus, Ele está presente na nossa vida. Então, este momento de Davi, de sentir a presença de Deus, de poder estar louvando ao Senhor, Davi não queria perder isso por nada. Era algo que Davi mais exalava na sua vida. O Senhor tinha o primeiro lugar na vida de Davi. Quando ele pecou, ele se arrependeu tanto, doeu tanto a alma dele, que ele disse: não retira de mim o teu espírito. Era a única coisa que Davi zelava mais, a presença de Deus. Por isso que o Senhor o amou tanto, por isso que o Senhor o perdoou, porque ele se arrependeu de todo o coração, consertou sua vida diante do Senhor. O segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida em que nós vamos ter adversidade, mas vamos vencer, porque o Senhor vai nos fazer vencer urso, vencer leão, vencer gigante, vencer a nossa própria natureza. O Senhor nos coloca de pé. Quando Saul perseguiu Davi, porque sabia que Davi sim ia ser rei, então ele tentou matar a Davi de muitas maneiras, mas quando Davi teve a vida de Saul em suas mãos, que ele poderia ter matado, ele não fez, porque ele disse: não tocarei no ungido do Senhor, porque Saul tinha sido ungido, apesar dele ter desprezado a unção, desprezado a Deus, Davi honrou aquela unção. E é assim que nós fazemos. Nós temos nossos inimigos muitas vezes, meus queridos. A nossa natureza pecaminosa,
Às vezes uma pessoa que nós não sabemos por que ela se revolta contra nós. Ou às vezes nos caluniam, se não nos julga sem nós merecermos. Acontece isso conosco também. Mas nós temos que olhar para Davi e ver as atitudes de Davi. Que em nenhum momento ele pagou mal com mal. Muito pelo contrário, ele poupou a vida de Saul. Então nós vemos aqui na nossa vida que se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida que o Senhor fale de nós, esse é o meu amado, como falou de Davi, que o Senhor foi com ele, o grande rei de Israel, que venceu inimigos muito maiores do que ele. Nós temos que ter uma vida em que Jesus seja honrado. Não é o nosso querer, a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Quando Davi fez a vontade dele, deu muito errado. Foi um prejuízo muito grande, ele pagou muito alto pelo pecado que cometeu. Então aí vai um alerta de Deus para nós. Vamos ficar na nossa posição de colocar o Senhor em nossa vida em primeiro lugar. O Senhor vem primeiro, não é a minha vontade, não é a sua, é a vontade do Senhor que é boa, agradável, perfeita. Nós podemos não entender, mas sim obedecer. Então, viva uma vida como Davi, que o Senhor seja um amado da sua alma. Sabe, é tão fácil amar ao Senhor, né? Não é fácil amar ao Senhor, eu acho, quando eu vejo que o próprio Deus morreu por mim, porque Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, morreu em meu lugar. Que através dele eu sou livre do poder do mal. Meu nome foi escrito no livro da vida com o sangue dele. Assim é com você. Então, quando você olhar para o Senhor, lembra sempre disso. Deus que te criou, o Deus que te ama de tal maneira, enviou seu filho para morrer em seu lugar. Jesus morreu em seu lugar, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Eu acho isso fenomenal. Para mim, eu não tenho palavras. Quando eu falo sobre isso, há uma alegria tão grande, uma gratidão no meu coração, porque quem sou eu para que o próprio Deus ele esteja intercedendo por mim, porque Jesus é Deus. Então nós vemos aí como é maravilhoso termos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos em melhor lugar do que Davi, porque Davi ele tinha a presença do Senhor esporadicamente. Nós temos a presença do Senhor na nossa vida continuadamente. O Senhor habita em nós. A presença do Senhor está presente na nossa vida. O Espírito Santo nos conduz, é Ele que nos ensina do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos dá entendimento da palavra. Então, tudo isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Então, enquanto estamos aqui, vamos pensar no Senhor como nosso melhor amigo e não inimigo. Vamos pensar que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, porque Ele é bom. Nele não há trevas, Ele é luz. Então, obedeça a palavra, viva uma vida de gratidão, louve ao Senhor de todo o seu coração, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Ter o Senhor na vida é algo maravilhoso. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque as coisas que tem, elas são apenas um atrativo enganador. Agora, se você tem Jesus, você não precisa de mais nada, porque tudo Jesus, como bom pastor, cuida de você e Ele é o nosso provedor. Tudo que nós precisamos, Ele tem para nos dar. Força para a caminhada, ânimo, Ele tem poder para curar, para nos manter, para nos colocar de pé, para nos consolar, para nos segurar na mão e dizer, vamos firme. Vamos, eu estou com vocês. Vamos firmes. É assim mesmo, quando nós temos ao Senhor. De nós mesmos nada podemos fazer, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Enfrentamos urso, leão, gigante, filisteu, reis, exércitos e prevalecemos e conseguimos vencer em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Quero fazer uma oração.
oração por você. Senhor, meu Deus, abençoa a vida desse que me ouve, desse que me vê, que o Senhor dê um dia de paz, de alegria, de vitória, de folguedo, que tudo vá bem, resolve problemas, cura os enfermos. Se tem alguém na família que está doente, enfermo, que está no hospital, no leito de enfermidade, vai curando. Senhor, se alguém perdeu um ente querido, consola o coração. Se está com problemas, resolve. Senhor, abençoa a família desse teu servo, desta tua serva, esse filhinho, filhinha, que o Senhor ama tanto. Abençoa a vida de cada um, Senhor, com paz, com vitória, com alegria. Que eles possam ter uma vida sossegada, quieta e feliz e realizada. Em nome de Jesus, que todo mal saia. Que a bênção do Senhor, a vitória, a alegria, a paz, a saúde, a prosperidade esteja na vida deles, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz a tua vontade. Amém. Um dia de paz e vida.